vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo e atualizadíssimo para aqueles profissionais que representam a segurança privada. Trata-se da revisão e atualização das disciplinas básicas componentes da grade curricular dos profissionais da segurança privada, os vigilantes. RADB é a sigla que representa essas disciplinas básicas. Muita atenção, porque nós vamos falar hoje de um resumão desses assuntos importantes. Eu chamo de resumão da esperança. Para você, então, profissional de segurança, que está fazendo a sua reciclagem, a sua revisão e atualização dessas disciplinas, você pode, então, aqui de maneira muito prática, absorver alguns conhecimentos e relembrar daquilo que, de fato, é bem importante para essa carreira tão esplêndida que é a carreira da segurança privada. Me acompanhe, por favor, então, no módulo 1, nós vamos falar sobre o artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública. A segurança pública ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E ela deverá ser exercida pelos seguintes órgãos: a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, as Polícias Penais Federais e dos Estados e do Distrito Federal, as Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal. Lembrando que no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal é citado a respeito das guardas municipais. O que diz lá, então? Os municípios eles poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, as guardas civis municipais, elas não integram este rol taxativo, que é manifesto no caput do artigo 144 da Constituição Federal, por uma razão bem simples: é dever do Estado. Já os municípios, eles podem instituir as guardas municipais. Então, o trabalho da guarda municipal ele é complementar à segurança pública, e naqueles municípios onde existem as guardas civis municipais, estes complementam as funções da segurança pública de maneira esplêndida e colaboram de maneira muito eficaz para a preservação da ordem pública, também da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Mas os municípios não são obrigados a instituírem as guardas municipais. Eles podem instituir as guardas civis municipais. A nossa portaria 3233 de 2012, ela fala dessa relação da segurança privada com a segurança pública. O que diz lá? Prestem atenção. O artigo 1º da portaria 3233 de 2012 cita que esta portaria disciplina as atividades da segurança privada, armada ou desarmada, que são desenvolvidas pelas empresas especializadas, pelas empresas que possuem serviço orgânico de segurança, pelos profissionais que nelas atuam, bem como regula a fiscalização dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros. Note que no parágrafo 1º desta portaria, lá no artigo 1º, diz o seguinte: as atividades da segurança privada serão reguladas, autorizadas e fiscalizadas pelo Departamento de Polícia Federal e serão, olha só, complementares às atividades da segurança pública nos termos da legislação específica. Nossa, se você então havia esquecido disso, saiba que a segurança privada ela é uma atividade complementar e subsidiária às atividades da segurança pública. Por que dizer que a segurança privada atua em complemento à segurança pública? A resposta é simples. Trata-se de uma atividade regulada, autorizada e fiscalizada em todo o território nacional pela Polícia Federal. Então, a segurança privada ela é uma atividade regulada, autorizada e fiscalizada em todo o território nacional pela Polícia Federal. Ela é desenvolvida por empresas especializadas em segurança e por empresas que possuem serviço próprio de segurança. Essas são as ditas segurança orgânica.
são aquelas empresas que possuem a autorização da Polícia Federal para constituírem ou instituírem o seu próprio corpo de segurança, com emprego de profissionais devidamente capacitados, que são os denominados vigilantes, e com a utilização de barreiras físicas e demais equipamentos destinados a inibir e impedir atos contra a pessoa e o patrimônio. E aqui nós damos os nomes da utilização desse mecanismo como medidas preventivas de segurança. As medidas preventivas de segurança são os componentes básicos de um plano de segurança. Interessante notar que as medidas de segurança, elas se dividem em medidas estáticas e medidas dinâmicas. Nós iremos ver à frente. Considerando então que a segurança pública não atende a interesses pessoais ou particulares, e sim à sociedade como um todo, e que não possui condições de suprir completamente suas tarefas de proteção de pessoas e do patrimônio, aqueles que detêm melhores condições econômicas buscam a segurança privada para fazê-lo. Então prestem atenção nisso. A segurança pública ela não atende a interesses pessoais ou particulares, e sim a sociedade como um todo. Verdade. Só que ela gostaria muito de atender. Só que ela não possui as condições, inclusive condições de efetivo, para suprir tais condições completamente. E aí as suas tarefas de proteção às pessoas e ao patrimônio são prestadas de maneira geral. Aqueles que detêm, então, melhores condições econômicas buscam a segurança privada para fazê-lo. Por isso, as atividades da segurança privada, como bem estabelece o artigo 1º, parágrafo 1º da Portaria 3233 de 2012, são as atividades complementares da segurança pública. Então, nós deveríamos, na prática, ter o serviço de proteção pessoal, transporte de valor, escolta armada, a própria vigilância patrimonial, exercida pela segurança pública de uma forma ampla e geral, deveria ser concedida a todos. Mas a segurança pública, o Estado, não tem condições de oferecer esse serviço em sua totalidade. Então, ele trata e trabalha dando essas condições à sociedade como um todo. E aqueles que detêm melhores condições econômicas para ter a sua própria segurança, assim o fazem. São autorizados, então, a contratar os serviços da segurança privada. Empresas essas que foram autorizadas, são fiscalizadas e reguladas pela Polícia Federal, ou seja, o Estado. O Estado ele tem esse controle sobre a segurança em geral, tanto pública quanto segurança privada. Então, a segurança privada. No Brasil, adota-se a teoria do monopólio estatal. Dá força para constituir a garantia da segurança e da liberdade. A autodefesa está distrita à legítima defesa, o exercício regular do direito ou o estado de necessidade. Ou, por fim, como medida preventiva, a contratação de segurança privada. As atividades de segurança privada, com números clausulos, são reguladas e fiscalizadas pela Polícia Federal. Então, a segurança privada ela é subsidiária e complementar à segurança pública e subordina-se aos princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade. Nós somos controlados, fiscalizados e regulados pela Polícia Federal, porque, fora de controle, corre-se o risco de se perder de vista a distinção entre o público e o privado no domínio da segurança interna, bem como poderão surgir milícias populares para grupos divergentes defenderem interesses próprios ou uns contra os outros. Seriam chamados exércitos particulares para guardar áreas de domínio do crime ou o combate da criminalidade por iniciativa privada. E não é esse o interesse do Estado quando ele autoriza que empresas se institucionalizem na prestação do serviço da segurança privada. O regulamento disciplinar é outro tema muito importante, muito cobrado nas provas, porque ele fala sobre o vigilante, sobre as suas características, sua peculiaridade, mas principalmente a sua construção moral e profissional. Atente-se, o vigilante é a pessoa capacitada a zelar pela ordem, nos limites do seu local de trabalho, visando a satisfação do usuário final do seu serviço.
Dentro das normas aplicadas sobre segurança privada, nós temos que o vigilante ele deve exercer as suas funções e atividades com urbanidade, que é a civilidade, a cortesia, as boas relações públicas, com probidade, que é a honestidade, e com denodo. O denodo é a coragem, é a bravura, é a valentia, mostrando o seu valor. As próprias exigências estabelecidas pelo órgão controlador da segurança privada, que é a Polícia Federal, nos revelam que o vigilante ele deve ser pessoa de conduta reta, sendo, portanto, uma pessoa de confiança. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Na própria construção deste profissional é dito que ele deve ser necessariamente uma pessoa de conduta reta, sendo, portanto, uma pessoa de confiança. Quando você encontrar um profissional de segurança privada, saude-o, dizendo, olha que maravilha, que privilégio ter alguém com uma conduta reta como a sua. Você é uma pessoa de confiança. E se você que está assistindo a este trabalho é um profissional de segurança privada e se identifica com essa construção profissional e moral, parabéns, você é uma pessoa de confiança, você é vigilante. Além do aspecto moral, no que tange a conduta de retidão, o vigilante é uma pessoa que deve estar o tempo todo alerta a tudo e a todos, tendo total controle da situação local, através da própria inspeção visual, em todo o perímetro de segurança, como forma primordial de prevenção e demonstração de controle. A atuação do vigilante ela é de caráter preventivo, de modo a inibir, dificultar e impedir qualquer ação delituosa, mostrando-se dinâmico nas suas atitudes. E outro aspecto também importante do perfil do vigilante é o seu conhecimento técnico da sua área de atuação. Então, o caráter preventivo é a natureza do serviço do vigilante. Ótimo. E outra coisa, o vigilante é aquele que atua dentro de um conhecimento técnico sobre sua área de atuação de forma eficaz. Maravilhoso isso. O regulamento disciplinar, então, em suma, é o exato cumprimento dos deveres profissionais do vigilante que são traduzidos na fiel observância das normas estabelecidas pelo órgão fiscalizador, a Polícia Federal, bem como também a adoção de uma conduta de retidão e lealdade profissional para com a empresa que o empregar e com aquela que do seu serviço utilizar, informando prontamente ao seu superior imediato qualquer irregularidade que puder resultar em responsabilidade administrativa para a empresa. Este sim é um profissional devidamente disciplinado. Por isso nós entendemos essa disciplina e esse contexto sobre regulamento disciplinar condizente ao profissional de segurança privada vigilante. Ética e disciplina no trabalho é outro assunto muito importante que nós não podemos deixar de comentar. Em relações humanas no trabalho, é importante conquistar e conservar a cooperação e a confiança dos companheiros de trabalho. Portanto, se olharmos todos os setores da vida moderna, nós iremos verificar que o homem já não pode trabalhar sozinho. Claro que não. O homem não é uma ilha. As divisões do trabalho, a especialização cada vez maior, o tornam, dia a dia, mais dependente da sua equipe e, consequentemente, dos indivíduos que o compõem. Logo, vamos atentar ao que está em destaque. Nas relações humanas do trabalho, é importante conquistar e conservar a cooperação e a confiança dos nossos companheiros de trabalho. Guarde isso como uma verdade a ser desenvolvida no ambiente funcional. Por isso estamos tratando de ética e disciplina no trabalho. Com relação à Lei 11.340 de 2006, que é a nossa Lei Maria da Penha, em casos de violência doméstica, já fica a advertência, por gentileza, denuncie aos órgãos competentes. Você pode discar o número 180, que a sua ligação será atendida por uma equipe competente, capaz para dar o direcionamento desta demanda. Então, a Lei Maria da Penha, ela conta-se a história da farmacêutica bioquímica Maria da Penha Fernandes, que deu nome a esta lei, 11.340, no ano de 2006, porque ela foi vítima da violência doméstica durante 23 anos. Em 1983, o marido dela tentou assassiná-la por 2 vezes.
Na primeira vez, com um tiro de arma de fogo, deixando Maria da Penha paraplégica. Na segunda, ele tentou matá-la por eletrocução e afogamento. Que barbaridade, não? Após essa tentativa de homicídio, a farmacêutica então tomou coragem e o denunciou. O marido de Maria da Penha foi punido somente após 19 anos. E aí nós temos lá no artigo 5º da Lei 11.340 de 2006, que para os efeitos dessa lei configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral patrimonial. Atentem-se que violência doméstica e familiar, ela é através das formas físicas, sexuais, psicológicas, morais e patrimoniais. Ou seja, nós temos que denunciar, nós temos que proteger aqueles que sofrem de maus tratos como esses, nesses aspectos, tanto dos tipos físicos, sexual, psicológicos, patrimonial ou moral. A lei, ainda 11.340 de 2006, não é uma lei penal, mas sim uma lei processual penal. É importante ressaltar que a lei não contém nenhum novo tipo penal, apenas dá um tratamento penal e processual distinto para as infrações penais já elencadas em nossa vasta e exagerada legislação. O artigo 1º, então, cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e temos no parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal e da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de violência contra a mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, é disposto sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Assim, então, nos casos em baila, citados acima, não há como considerar a violência do gênero masculino. A vítima do delito nos termos da Lei Maria da Penha é a mulher. Veja-se que a Lei 11.340, ainda em seu artigo 5º, colocou como um dos requisitos básicos ser a vítima mulher, pois teve a intenção de proteger a mulher da violência doméstica e considera, em acordo com os acórdãos ora demonstrados, que a expressão legal baseada no gênero, entre aspas, está ali, tenha levado em consideração o sexo dos envolvidos, sendo que a vítima será sempre a mulher, a ofendida. Por outro lado, então, em casos concretos e individualizados, homens podem até mesmo ser submetidos a agressões no contexto doméstico, familiar ou afetivo. Hipótese essa em que se precisam tanto quanto as Marias da Penha de tutela efetiva do Judiciário e fazem jus ao sistema cautelar da Lei 11.340, cabe agora a questão analógica, porque há identidade de razões. Então, da mesma forma que a violência em casa e nas relações afetivas atinge em maior proporção as mulheres, o que justifica a criação de um juizado de mulher, um juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a edição de um estatuto protetivo específico? Então, no entanto, caso um homem padeça do mesmo mal, não fará nenhum sentido negar-lhe as medidas protetivas adequadas, porque podem ser raríssimos casos que aconteçam isso, essa questão onde um homem ele é vítima, ele é o elo frágil dessa relação doméstica, mas precisa-se então buscar as medidas adequadas de proteção a este indivíduo. Com relação aos direitos humanos, é importante notar que eles são os direitos fundamentais de toda pessoa humana. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é comemorado no dia 10 de dezembro, e esses direitos são os direitos à vida, à justiça, à segurança, à saúde, à informação, à expressão, à opinião, à dignidade, fraternidade, educação, trabalho, igualdade, liberdade. E temos então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no qual é citado ali pelo menos 30 declarações. Eu inicio onde todos nós nascemos livres e iguais, e encerro lá no 30º, como ninguém pode tirar os seus direitos humanos. Mas, em suma, como podemos definir o que são direitos humanos? Prestem atenção, direitos humanos são os direitos fundamentais da pessoa humana, e no regime democrático, toda pessoa deve ter a sua dignidade respeitada,
e a sua integridade protegida, independentemente da origem, da raça, da etnia, do gênero, da idade, da condição econômica e social, da orientação ou identidade sexual, do credo religioso ou convicção política e filosófica. Com relação às noções básicas de direito penal, é muito importante nós relembrarmos o conceito de crime. Crime é toda ação ou omissão que fere um bem jurídico protegido pela lei, a vida, o patrimônio e o direito. E ainda temos como conhecimento amplo a teoria tripartida do crime, no qual o crime é fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Sabe qual a diferença entre crime culposo e doloso? É uma questão muito boa, onde nós precisamos fazer a diferenciação entre um e outro. Preste atenção. O crime culposo é um ato praticado sem intenção de produzir o delito em que, embora haja culpa, ocorreu sem que o agente pudesse prever as consequências. Resulta da negligência, da imperícia e da imprudência. Eu também poderia dizer a seguinte afirmativa como: crime culposo é aquele crime em que o agente não quer o resultado, mas este ocorre em virtude da imperícia, da imprudência e da negligência. Também é a mesma definição. O crime doloso, então, como nós vimos aqui, é aquele que o autor pratica intencionalmente o delito ou assume o risco de produzi-lo. Eu também poderia dizer sobre o crime doloso que é aquele tipo de crime em que o agente quer o resultado e assume o risco de produzir. Se você entender essa definição como mais fácil, guarda para você e utilize.